As inteligências artificiais e as novas tecnologias vão acabar com o seu emprego, designer? Você com certeza já viu muitos e muitos vídeos sensacionalistas com aquele teor apocalíptico de que agora que as inteligências artificiais conseguem gerar imagens, animações, filmes e 3Ds, o seu emprego como designer vai acabar. Mas eu vim aqui fazer um contraponto. É claro que os avanços tecnológicos mudam as coisas e que provavelmente daqui a uns 10 anos a profissão de designer e toda a produção do designer vão ser muito diferentes do que são hoje. E talvez a gente esteja vivendo aquele momento de virada, aquele momento de ruptura que não vai mais voltar atrás. E até então essas automações, essas inteligências artificiais estavam ali nas coisas metódicas, nas coisas que são mais iguais o tempo inteiro, e a gente que trabalha com criatividade achava que elas não chegariam aí. Mas com elas conseguindo gerar textos, imagens, a gente chegou ali nessa criatividade artificial. E é claro que isso assusta a gente que tinha a nossa profissão intocável. Mas eu quero lembrar vocês que o designer ele surgiu num momento parecido, de avanços tecnológicos. Então vamos voltar um pouquinho na história para fazer o paralelo e entender por que eu acho que o designer não precisa sumir por causa das inteligências artificiais. O design ele surge em meio a uma ruptura também, uma ruptura tecnológica, que são as revoluções industriais. Elas aconteceram em um período grande ali de mais ou menos uns 100 anos, começando lá em 1760 e terminando ali em 1840. Terminando, a gente está falando aqui da Europa, que é o primeiro continente a fazer essas revoluções. É claro que muitos países ainda se industrializaram bem depois disso. Nesse período das revoluções industriais europeias ali, o que aconteceu foi uma mudança do paradigma na produção. Então antes a gente tinha a manufatura, uma produção que tinha, claro, algum maquinário, algum tipo de máquina, mas que a força dessas máquinas era uma força manual, uma força mecânica manual. Então, ou era um ser humano que estava lá girando uma rondana para a máquina funcionar, ou às vezes era até um animal, ou às vezes a força de um rio, alguma coisa assim que fazia com que essas rodas ligassem essas máquinas. Essa força, claro, era menor e menos constante. Por exemplo, se você usa um animal, ele cansa uma hora e tem que parar, e daí você tem que substituir esse motor. Com a criação do motor a vapor e a implementação desse motor a vapor para mexer essas máquinas, o tempo de produção fica mais eficiente, mais rápido e mais constante. E isso vai fazer com que o tempo para criar, desenvolver e produzir um produto mude. Se antes você demorava meses ali fazendo e produzindo uma única peça, agora você podia fazer essa peça em dias. Talvez até em um dia só. E isso muda também a área de atuação dessas empresas que se industrializaram, porque produzindo mais, você consegue produzir mais barato e você consegue mandar isso para mais longe. E essa mudança no tempo e no espaço de atuação vai mudar todas as relações sociais. Então pensa aqui comigo. Naquele período surgiu uma tecnologia que fez a velocidade aumentar, a velocidade do mundo, a velocidade de criação aumentar. É claro que muitos empregos se transformaram ali, alguns desapareceram e alguns foram adaptados, foram se adaptando. E com todo esse impacto social, surgiram movimentos que tentavam barrar esse avanço tecnológico, como os luditas, que iam lá, invadiam essas fábricas e quebravam as máquinas, achando que assim a tecnologia não ia voltar. Mas eles estavam errados, né? Hoje o nosso mundo é todo pensado a partir do processo industrial. E como eu falei, novas profissões surgiram ali a partir do desenvolvimento dessa tecnologia. E uma das profissões que surgiu nesse momento foi o designer. Ele surgiu primeiro de uma forma mais da prática ali, da recorrência, e foi se institucionalizar lá na Bauhaus nos anos 20. E o que o designer faz é entender essa linguagem dessa nova tecnologia que é a máquina industrial. Então imagina, antes do designer surgiram as tecnologias. As tecnologias foram implementadas e ao desenvolver um produto, esse produto era pensado com a mesma cabeça anterior.
Então imagine uma cutelaria, uma faca que você vai desenvolver ali na fábrica. Antes dessa fábrica industrial existir, você fazia essa faca com um artesão. Então o artesão ele sabia ali da pega dessa faca, ele sabia como fazer ela para ser confortável e trazia ali alguma beleza pela simplicidade da produção. E não digo simplicidade aqui pela pobreza, digo simplicidade pelo domínio. Para ele era simples fazer aquela faca, já que ele fazia muitas e era especialista nisso. Quando você leva essa ideia para uma fábrica, a fábrica vai tentar emular aquela faca produzida pelo artesão, mas não vai entender muito bem ali dos tamanhos da pega para segurar e chega a fazer alguns objetos que são difíceis de utilizar. Acaba criando alguns projetos meio grotescos, alguns projetos que podem machucar o usuário, né, a pessoa que usa aquele objeto, e também acabam não sendo muito eficientes do ponto de vista produtivo. Porque imagina colocar uma máquina para fazer uma faca entalhada só para simular aquela ideia do entalhe que o artesão tinha antigamente. Então alguns profissionais vão se especializando em estudar esses processos produtivos, vão se especializando ali nas teorias da estética, né, no estudo do que é belo, e vão se especializando em entender como a gente usa os objetos. Disso vão surgir alguns movimentos que melhoram essa produção industrial, como o Arts and Crafts, o Art Nouveau e até o Art Deco. E lá no começo do século XX, mais precisamente ali nos anos 20 do século XX, vai surgir a Bauhaus, que vai institucionalizar essa profissão, essa prática que é o designer. Esse profissional responsável pela interface entre o homem e a máquina. Porque no fim das contas, um produto é em essência isso, uma função que conecta a pessoa que vai usar essa função com o seu modo de produzir essa função. Uma cadeira, por exemplo, é a função de sentar, feita por uma máquina, para um ser humano utilizar. E o designer, ele entra no desenho dessa cadeira para tornar ela eficiente produtivamente, então para compensar ali para a máquina, por isso que ele vai entender essa linguagem, e para tornar ela confortável para a pessoa que vai utilizar e também, por que não, bonita. Pensando no designer como essa pessoa, se a gente volta aqui para o século 21, para os mesmos anos 20 do século 21, a gente tem a inteligência artificial. E a gente já tem designers que estão utilizando esses processos de automação e de computação há algum tempo, como a Zaha Hadid, o Ross Lovegrove e o Guto Requena. Com isso, eles têm criado linguagens bem únicas e ainda mantendo um traço autoral nos seus projetos. O que a gente pode concluir aqui dessa pequena reflexão é que se a tecnologia é inevitável, não adianta a gente querer ser um designer ludista. Na verdade, o melhor é a gente ser um designer e olhar para a tecnologia como essa nova máquina do século 21.